Olá, meus irmãos amados, que a graça e a paz de Jesus esteja sempre sobre a sua vida. A nossa pastoral diária hoje, quero meditar com você em Mateus 18, 21 e 22, que diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O tema da nossa pastoral hoje é: quantas vezes devo perdoar? Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra nesse dia. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? 7 vezes é o suficiente? 7 vezes já está bom? 7 vezes perdoar uma pessoa que erra comigo 7 vezes eu perdoar? Aí já é demais? Será que se a pergunta fosse feita de maneira diferente, qual seria a resposta do nosso coração? Eu creio que Pedro, quando abordou o Senhor Jesus, basicamente já tinha a resposta, ele só queria uma confirmação. Ele tinha a resposta que o seu próprio coração havia dado. Mas se a pergunta fosse ao contrário, quantas vezes devo ser perdoado? Porque Pedro, quando pergunta, já dá a resposta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? É como se Pedro estivesse dizendo: 7 vezes está bom, Senhor, porque é o máximo que eu consigo. E Jesus o surpreende usando uma expressão. Jesus disse, não 7, mas 70 vezes 7. Então ele deixa Pedro meio que encabulado com a sua resposta. Na cultura judaica da época de Jesus, quando alguém dizia que era preciso, por exemplo, perdoar 70 vezes 7, não estava dizendo que a pessoa deveria pegar um caderninho e cada pecado, cada ofensa cometida por outro indivíduo, ele ia anotando, ia riscando, 1, 2, 3, 4, 20, 30 vezes já perdoei. E quando acabasse aquela conta, ele já não precisava mais perdoar. Então a predisposição do coração, na verdade, era não perdoar. Estava perdoando como um ato religioso, como uma obrigação religiosa. Não é o que Deus espera de nós. Na verdade, Deus espera que nós, de fato, sejamos pessoas que estão dispostas a perdoar antes mesmo que a pessoa cometa um erro contra nós. É isso que Deus espera de nós. Naquela sociedade em que Jesus vivia, 70 vezes 7 poderia ser considerado sinônimo de infinito. Em Lucas 17, 3 e 4, Jesus diz: Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. O que Jesus está dizendo com essa expressão? Se o irmão se arrepender, não importa quantas vezes ele erre contra você, esteja com o coração predisposto a perdoar. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse ensinamento traduz a vontade de Deus em relação ao perdão, em relação ao nosso comportamento como imitadores de Deus, perdoando a quem nos ofende. Quando o Senhor ensina em Mateus 6, verso 12, a respeito da oração dominical, a oração chamada oração do Pai Nosso, ele faz uma associação do perdão que liberamos com o perdão que recebemos. Quando ele diz, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, ou seja, perdoa-nos somente na proporção que perdoarmos aqueles que pecaram contra nós. Então, mediante essa palavra, quantas vezes devo perdoar uma pessoa? Na verdade, a resposta deve ser: o meu coração deve estar predisposto a perdoar sempre, não importa quem e não importa o que faça, pois o perdão não tem limite. Para Deus, o perdão não tem limite, o perdão não tem um número limitado.
Para Deus não tem um número limitado de perdões. Para Deus, simplesmente o perdão desconhece números. O perdão não está baseado em quantas vezes foi, quantas vezes vai. O perdão está baseado em uma predisposição de perdoar e liberar aquela pessoa que errou contra nós. Não importa o tamanho do pecado, não importa o erro, pois qualquer um de nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros, das mesmas maneiras, e estamos todos nós dependentes e carentes de sermos perdoados. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perdoar cada dia da nossa vida. Trate o perdão com carinho no seu coração e permita que Deus te liberte perdoando alguém, pois quando você perdoa, quem é liberto é você. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Pai Santo e querido, obrigado por sua palavra. Ensina-nos a perdoar o nosso próximo, independente, Senhor, de quantas vezes ele pecar contra nós. Que o nosso coração esteja disposto a perdoar, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, rica e abundantemente.